Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde. Bom, uma das perguntas mais frequentes aí foram nos últimos tempos sobre o café. As pessoas perguntam, e aí, o café pode ou não pode? Porque tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não. Então vamos desvendar esse mistério hoje. Vamos falar sobre essa bebida tão amada por muitos brasileiros, não, né? Pelo mundo. As pessoas gostam muito de tomar café. Bom, a gente tem que entender que quando eu falo sobre o que é bom para alguém ou não, eu tenho que sempre levar em consideração particularidades de cada pessoa, tá? Então, se em algum momento a gente ouve opiniões divergentes, o café é bom para uns, ruim para outros, a gente tem que pensar por quê? Por que será que não é uma coisa unânime, tá? Bom, primeiro, que a gente tem que sempre pensar assim, o café ele vai precisar sofrer um processo de metabolismo. Qual é o órgão que faz esse metabolismo? Fígado. Então é o processo de metabolismo hepático. Quem é que faz processo de metabolismo hepático no caso da substância de café? É um complexo chamado de complexo citocromo P450, tá? Que é composto por várias CYPs. Então é citocromo P450. São várias enzimas, várias CYPs que metabolizam medicamentos, várias substâncias, e o café também. E em alguns indivíduos, o café vai ser metabolizado por uma CYP, em outros indivíduos por outra CYP, e isso vai determinar se a pessoa ela pode consumir mais ou menos café. Por quê? Porque dentro desse metabolismo a gente classifica o indivíduo em dois tipos, o metabolizador rápido de café e o metabolizador lento de café. Isso vai ser determinado a partir de qual CYP metabolizou o café no corpo dele, entendeu? Então assim, vamos dar um exemplo. O que seria um metabolizador lento? É o cara que tomou um café de tarde, 3 da tarde ele tomou um café, e pode ser que até de noite, quando ele vai deitar para dormir, esse café ainda está fazendo efeito nele, vai estar atrapalhando o sono, ele pode estar um pouquinho agitado. Então, essa pessoa, não é que ela não possa consumir café, ela vai ter que consumir um por dia, cuidar o horário que consome, talvez quando acorda de manhã, ponto. Existem pessoas que são os metabolizadores rápidos, que tomam um café, 1 hora depois, 2 horas depois, já não estão mais sob o efeito da cafeína. Cafeína. Cafeína é uma das 400 substâncias que você encontra no café. E, obviamente, a cafeína é a mais falada. Por quê? Porque ela tem, hoje em dia, né, as pessoas estão muito acima do peso, a cafeína é termogênica, ela aumenta a taxa metabólica basal, a cafeína ela ajuda a manter o cérebro mais ligado, né? No momento onde hoje a gente trabalha demais, é muito computador, tem que estar com o cérebro muito ligado. Então a cafeína, sim, ela é a queridinha do café. Mas quando a gente fala em antioxidante, porque está muito associado café com antioxidante, e se você não sabe o que é um antioxidante, Fernando, videozinho de estresse oxidativo aqui, ó. Quem quiser saber o que é antioxidante antes de continuar, acesse esse vídeo. Antioxidante é muito importante para combater o estresse oxidativo. E o café ele é muito associado ao antioxidante, muito se fala dele, né? Ah, mas o café tem esse poder antioxidante. E quando eu me refiro ao antioxidante do café, eu estou falando sobre um ácido chamado ácido clorogênico. O ácido clorogênico ele é uma substância antioxidante que você encontra maciçamente no café verde, na planta, antes da torra, tá? Tanto é que estudos que mostraram já que o ácido clorogênico pode melhorar o perfil do colesterol, ele atua diminuindo o colesterol LDL e aumentando o colesterol HDL. Além do colesterol, o ácido clorogênico também tem um impacto muito significativo como um antiglicemiante, ou seja, diminuindo a glicose. Pacientes com diabetes mellitus se beneficiam muito do ácido clorogênico. E também alguns estudos já relacionaram
o ácido clorogênico como uma potente substância para melhorar os níveis de pressão arterial. Pessoas que têm pressão alta também deveriam usar isso daqui como um recurso. Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que torrando o café, você diminui um pouco, dependendo da torra, ou muito, a quantidade do ácido clorogênico. Então, assim, pensando no poder antioxidante, eu gosto muito de prescrever para o meu paciente café verde. Eu boto em cápsula, ele toma cápsula com café verde. Paciente com diabetes, paciente com colesterol elevado, eu uso isso como um recurso, tá? Mas, voltando ao café, não ao café verde, o café de torra. Então, já falamos sobre a questão de quem é que pode tomar mais ou quem é que pode tomar menos. Bom, aí tem que considerar se você é um metabolizador rápido ou lento. Ah, notícia, existe até teste genético, você pode fazer, teste simples. Você pode fazer um teste para ver se você é um metabolizador rápido ou lento do café. O teste se embasa em ver qual é a CYP que você vai estar metabolizando o teu café, ok? Bom, vamos falar sobre contraindicações do café, tá? Aonde que você teria contraindicação? Bom, primeiro, eu gosto muito de falar sobre o café pós-refeições. Por quê? Porque isso é o mais comum, né? Você vai num restaurante, você vê lá, acabou de almoçar, aí você fala para o garçom assim, garçom, a conta, por favor. O que ele fala para você? Não quer um cafezinho? Né? E quase todo mundo vai no tal do cafezinho. Café pós-refeições atrapalha o processo absortivo, tá? Absorção. A absorção de cálcio e a absorção de ferro são diminuídas quando você ingere café pós-refeição. Então, eu não recomendo o café nesse momento, principalmente se você tem algum nível de anemia ou algum nível de osteoporose. Já pensou? Você com osteoporose, precisando de cálcio e tomando café pós-refeição, tá? Então, assim, ó, uma das principais contraindicações dentro do meu consultório é quanto à absorção. Então, eu falo para meus pacientes, depois das refeições, não gosto. Outra coisa é o que a gente chama de cafeinismo. Cafeinismo. O que é isso? Isso é uma situação onde o paciente consome o café e apresenta sinais como irritabilidade, taquicardia, né? Começa a sentir o pulso arrítmico, o coração batendo forte, pode apresentar dor de cabeça, pode apresentar inclusive náusea ou até vômito. Gente, é óbvio que um paciente com tudo isso, ele não pode estar tomando café. É uma contraindicação. Existem pessoas que têm essa reação adversa ao café, que a gente chama de cafeinismo, tá? Então aqui eu coloquei as duas principais contraindicações do consumo de café. Fui fazer uma revisão estudos científicos, revisão bibliográfica em relação a estudos sobre café, para ver se tinha alguma coisa nova para trazer para vocês. E realmente, isso é engraçado, porque quando você vai estudar sobre o café, benefícios e tal, a maioria dos estudos científicos, eles trazem lá toda a relação, né? Quantos pacientes foram analisados, como foi o método de avaliação, tudo. E no final, conclusão. A conclusão é que o estudo foi inconclusivo. Talvez por quê? Talvez porque poucos estudos consideram que tipo de paciente, que tipo de metabolismo o paciente está usando para metabolizar o café. Mas tem um estudo que eu usei como referência para trazer aqui para vocês, do Dr. Luiz Antônio Machado César, tá? Que é o médico do INCOR. O INCOR é um instituto do coração que fica na USP de São Paulo, e eles fizeram um estudo muito legal, muito interessante, que agora tem para vocês pesquisarem, se quiserem dar uma lida, é uma unidade lá dentro que chama Unidade de Pesquisa Café e Coração. Unidade de Pesquisa Café e Coração, tá? Você pode pesquisar assim, vai achar o estudo, e esse estudo ele foi muito bem conduzido, e ele mostrou realmente que pacientes com pressão alta, quando não apresentavam sintomas de cafeinismo,
nem a pressão alterava com o consumo do café. Foi um estudo bacana, feito por profissionais da cardiologia, avaliando o perfil cardiovascular dos pacientes e utilizando doses, inclusive, muito altas de café, né? Eles levaram a doses que não são nem indicadas para poder fazer teste. Esse estudo, ele trouxe como desfecho que a gente poderia indicar para o nosso paciente, e é isso que todo mundo estava querendo ouvir, a quantidade diária de 3 cafés, 3 xícaras de cafés, tá? Que tipo de café? Ele não considerou café expresso. Ele está falando sobre café coado e de torra boa, né? Porque a gente sabe que existem qualidades diversas de cafés. Tem cafés bons, tem cafés ruins, inclusive dentro desse assunto. Priorizar sempre por 1 grão de café orgânico. Café é uma planta que utiliza bastante quantidade de agrotóxicos. Se você puder escolher um café orgânico, é melhor, tá? E a pessoa que apresenta cafeinismo, será que ela deve ir para um café descafeinado, fazer uso de um café descafeinado? Eu não recomendo. Por quê? Porque a gente não tem como saber qual foi o tipo de processo que o café passou para ser descafeinado. Você não consegue tirar a cafeína do café. Você consegue acrescentar algumas substâncias que inativam a cafeína. E muitas vezes esses processos utilizam substâncias químicas. Eu não recomendo isso, eu não me sinto seguro em indicar para um paciente um café descafeinado justamente por isso, por a gente não saber. São vários processos que podem levar ao café a ser descafeinado. Como isso não vem escrito no rótulo, como a gente não sabe, eu não recomendo. Outra coisa que eu também não recomendo, e vou deixar isso claro, é que assim, a gente está falando de café, tá? 3 cafés por dia é café, não café com leite, não é cappuccino, não é café com outras coisas dentro. Estou falando do produto, do café passado, coado, entenderam? E para finalizar o vídeo, uma dica. O café, a cafeína, ela interage diretamente com a glândula adrenal. E a glândula adrenal é uma glândula que controla a regulação de cortisol. Então assim, se você está passando por alguma fase da tua vida que você está se sentindo cansado, fadigado, cuidado, você pode estar com a produção do teu cortisol pela glândula adrenal acometida. Você pode estar com algum problema, ou produzindo cortisol demais, ou produzindo cortisol de menos. E as duas fases, tanto a fase de excesso de cortisol quanto a fase de falta de cortisol, levam à mesma sintomatologia. Fadiga o dia todo, né? Fadiga durante o dia todo. Quando chega à noite para dormir, não consegue pegar no sono. Isso é bem clássico de distúrbios do cortisol. Nesse momento, eu colocaria então, para a gente completar, antes que o vídeo termine, vamos botar aqui mais uma contraindicação então, né? Que é o que a gente chama de fadiga adrenal. Pessoas que tenham fadiga adrenal. Esse termo ele é muito discutido. Ele é muito polêmico. Será que existe a fadiga adrenal? Tem autores que defendem que não existe fadiga adrenal, mas o que eu quero dizer com isso? Uma glândula adrenal que está trabalhando pouco ou muito, né? Vamos usar isso como uma definição. Aí eu colocaria então a terceira contraindicação. Mas isso não é legal que você faça a tua própria avaliação, né, por os teus sintomas. Se você está se sentindo assim, aí é legal você ir para um médico, né? Você vai no médico, faz uma análise com exames de sangue ou exames hormonais salivares e aí você descobre como é que está a função da tua glândula adrenal, né? Então a gente fica com esses dois aqui primeiro, que isso daqui você mesmo, não precisa de médico para saber que você deve evitar o café pós-refeição e você não precisa de médico para saber que se você tomou café e se sentiu mal com os sintomas que eu descrevi, isso daqui você deve evitar essa bebida. Aqui eu já deixaria a cargo de um profissional competente para isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter sanado as dúvidas em relação a essa bebida. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, compartilha o vídeo e não se esqueça, aqui embaixo da telinha existe um link para você poder se inscrever e fazer parte de uma lista VIP, onde você vai estar recebendo conteúdo exclusivo. Ok? Muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus.